Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do 27 ao 29. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo. Qual é o objetivo? De que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Amém? Vamos falar com Deus? Pai querido, fala conosco nesta noite, da forma que só Tu sabes falar, profundo, simples, revelando-nos coisas que estão no Teu coração, Senhor, animando-nos, que essa palavra seja de ânimo, encorajamento, despertamento, para que ao sairmos daqui possamos aplicar nas nossas vidas, entender, Senhor, o sentido dessa mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas além disso, que nós possamos divulgá-la, que nós possamos, Senhor, espalhá-la, compartilhá-la com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que nos cercam, com aqueles que se aproximam de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é As Loucuras de Deus. Os irmãos perceberam que loucuras está entre aspas. Quando a gente coloca alguma palavra entre aspas, não necessariamente fulano é muito lindo, então a gente não necessariamente acha que ele é lindo. Deus não é louco. À primeira vista, quando a gente diz as loucuras de Deus, então Deus é louco para cometer loucuras. Mas são as coisas que Deus faz que aos nossos olhos parecem loucuras. São coisas que Deus fez questão de estabelecer para que as pessoas, no primeiro momento, quando não entendem, pensam é loucura, mas ao conhecer, percebam que é poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho para aqueles que não conhecem é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Há um versículo em Isaías 55, o versículo é o 9, no capítulo 55, e ele diz: os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos também são mais altos. Esse contexto de caminhos, a raiz dessa palavra aqui, não fala necessariamente numa estrada, mas fala numa saída, fala numa solução. Então diz: os meus caminhos são mais altos, são mais elevados. Nós vamos compreender isso daqui a pouco mais no decorrer da mensagem. Às vezes nós recebemos uma notícia e temos que tomar providência, e a gente diz: eu vou achar um caminho para isso. O que você está dizendo? Eu vou achar uma solução, vou achar uma saída. E os pensamentos são mais altos, exatamente porque Ele quer que nós saibamos, reconheçamos e entendamos que os pensamentos do Senhor são tão elevados que nós nem podemos alcançar os pensamentos dele, mas pela sua misericórdia Ele revela para nós através do Espírito Santo. Então, eu fiz aqui um enunciado para que nós possamos entender o que vamos falar. Eu disse: Deus fez as coisas dele para sabermos, para termos a certeza
elevado ele está em relação a nós. Mas ao mesmo tempo, o quanto ele se importa conosco. Isso chama-se loucura. Como que pode, a distância que ele está, o elevado que ele está, o trono, o tudo que ele é, como ele pode se importar? E um versículo diz: quem é o homem para que tu te lembres dele? Isso é loucura. Loucura para que as pessoas muitas vezes dizem: não, Deus está lá tão atordoado, tão cheio de tarefas, tão atarefado, com tanta coisa para fazer, que ele não se lembra de nós. Porque é uma loucura achar que Deus, na sua infinita sabedoria, ele possa se lembrar da gente, e mais do que isso, se compadecer e vir até nós e habitar conosco. Mas esse é o desejo antigo de Deus, sempre foi um desejo de estar presente entre nós, tanto que quando ele sai, isso tudo são figuras daquilo que nós vamos viver com ele no céu, nessa passagem que nós estamos aqui na terra. É uma ilustração feita através da tirada do povo do Egito, e ele, em dado momento, ele disse: agora eu não quero mais falar com vocês à distância, eu quero habitar, construa um tabernáculo, que eu quero habitar entre vocês. E esse sempre foi o desejo, que será o ponto final da coisa. Nós vamos habitar com ele, vamos habitar com ele, lá no céu. Para isso tudo, nós precisamos de ter esse treinamento, amém? Graças a Deus. Então eu quero discorrer aqui sobre uns pontos para nós entendermos algumas loucuras, dar alguns exemplos. O primeiro ponto é que nós vivemos por fé. A Bíblia diz que nós vivemos por fé, e não pelo que vemos, não por vista, mas por fé. E isso é a convicção de algo que a gente não viu. Então, viver por fé e não pelo que vemos, viver só por fé, é algo que é chamado de concreto. Eu já vi pessoas dizendo: a fé é algo abstrato. A fé é algo concreto. Por que é concreto? Primeiro, porque Deus nos garante que vai acontecer se nós tivermos fé. E segundo, quando ele diz, acontece. Quem é Deus para que minta? Quem é Deus? Então, quando ele diz, através de Jesus, que é ele mesmo encarnado, é o Filho de Deus, é o Deus feito homem, sabemos disso. Quando ele disse assim, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a esse monte: monte, mova-se para lá, e o monte vai se mover. Irmãos, isso é uma loucura. Se nós lemos isso assim, nós entendemos: mas como que eu vou dar uma ordem a um monte, o monte vai se mover? Mas ele diz assim: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se vocês acreditarem em mim um pouquinho, vocês vão entender que eu vou fazer o monte se mover. Não é você que vai fazer, mas quando você dá a ordem, você está crendo que Deus vai estar contigo das alturas da sua infinita grandeza, e Ele vai fazer acontecer aquilo que precisa acontecer. São loucuras. A segunda coisa, amados, que nós precisamos ter em mente e fazer na nossa vida acontecer, é trocar as nossas influências. Troca as suas influências. As naturais te dominam, as influências naturais te dominam, mas as espirituais te capacitam para dominar. Que são as influências naturais que nos dominam? São aquelas coisas que a gente vive o dia a dia, ouve das pessoas. Por exemplo, uma influência natural, o medo é uma influência natural. Medo de tudo. Por exemplo, quando estabeleceu-se a pandemia no início de março, fecha tudo, fecha escola, fecha restaurante, fecha bar, fecha emprego, fecha isso, fecha aquilo, todo mundo em casa. O medo tomou conta de praticamente todo mundo. Não venha me dizer que não. Uns tiveram medo de morrer,
outros tiveram medo de sair de casa, outros ficaram doentes dentro de casa e por medo do Covid não foram para o hospital e morreram de outra enfermidade. Eu não estou aqui dizendo, nós temos que saber entender a mensagem de Deus, irmãos, porque de repente vai parecer que nós não temos que ter medo, nós temos que ter um medo, mas nós não devemos viver no medo. Josafá teve medo e buscou a face do Senhor. O medo é algo que nos faz evitar ou nos faz não fazer, enfiar a mão dentro da boca do leão. Nós não tivéssemos medo, ali o leão, vou brincar com ele, vou mexer lá na garganta dele, vai decepar teu braço. O medo te faz não mergulhar no meio de tubarões, é o medo. Mas, por causa desse medo, as influências naturais que as pessoas trazem na nossa vida, nós paralisamos. E Deus nos capacitou para dominarmos a terra. Não, pastor, ele falou isso com Adão, a partir de Adão. A terra não terminaria ali. Ele começa com Adão. E dominar a terra é subjugá-la. O que é subjugar a terra? É pegar as propostas da terra, as propostas que não são espirituais, que não conhecem as loucuras de Deus, aquelas que são capazes de ridicularizar o que é forte. Nós então pegamos essas propostas, pegamos todas essas coisas que são carnais e naturais e subjugamos. Isso é loucura, irmãos. Quantas coisas nós precisamos de falar e às vezes mas eu não posso fazer isso, porque isso é uma loucura, é algo que eu não estou vendo saída para isso. Mas Deus quer que nós usemos essa fé para usar essa chamada loucura, subjugar o que é natural. Ou seja, a nossa fé, o nosso espiritual precisa sempre estar num nível acima do natural, para que o natural não exceda, para que nunca... Sempre seremos um homem natural, como eu disse, temos um pouquinho de medo ali, mas de repente, não, é possível. Se você tivesse medo e só medo, você não faria vestibular onde tem 10 mil candidatos e 50 vagas. Não preciso, 10 mil, não vou nem tentar. Mas subjugar isso é você crer o seguinte: Senhor, eu vou estudar, eu sei, eu não quero saber dos outros, eu quero saber de mim. Eu não quero saber se eles vão estudar ou se não vão estudar. Eu vou fazer a minha parte e eu vou ter fé que eu vou fazer e vou passar. E se não passar, você vai tentar de novo. Deus não vai deixar de ser Deus se você não passar. Estou dando um exemplo. Quem te influencia? Quem está te treinando? Como estão te treinando? Nós estamos sendo treinados por uma geração do século 21, onde as coisas são mais perigosas quando não são, as coisas que não são perigosas, mas na verdade são muito perigosas. Nós somos treinados eu vi uma reportagem essa semana, não sei se foi a minha esposa que falou que, não, eu não vi, alguém me disse, acho que foi a minha esposa, que essa nossa geração, se continuar assim, vai ter Alzheimer com 40 anos de idade, essa geração nova, por causa da tecnologia, das tecnologias, do celular, de tudo que faz tudo para nós. Essa semana chegou uma atualização, né, no sistema de celulares, né? Então chegou meu irmão, eu fiquei olhando, mas é um troço de maluco, porque praticamente faz tudo sozinho. Você respira, ele já sabe o que você está falando. Você mexeu ali, então cadinho vem um negócio aqui dizendo, eu sei que você estava procurando aquilo ali. Então aqui está para você. E as ofertas são cada vez maiores. Então quem está te treinando? Você está aprendendo a ser limitado? Não passe daqui. Não ouse isso. Não faça assim, cuidado. Eu estava vendo um vídeo que o meu sobrinho, lá do Espírito Santo, a época que a gente morou na mesma cidade, né? Ele é 5 anos mais novo do que eu, então a gente cresceu desde eu com 5 anos, ele nasceu. Então a gente começou, a mãe dele morou na mesma cidade, muitas vezes ele ficava na minha casa, na casa da avó, então ficava ali e crescemos como se fôssemos irmãos. E ele me mandou esse vídeo, eu falei assim, está lembrando de quê? Do nosso tempo. E esse vídeo que ele mandou, das pessoas dizendo antigamente, mas não muito antigamente, um dia desse, as crianças vinham e brincavam na lama, escorregavam e batiam com a cara
na parede, e arranhava, ria, e se levantava de novo. Quantas vezes, irmãos, lá com meus 10, 12 anos de idade, fui para o pasto com ele, e vimos os cavalos assim, montávamos no cavalo, sem cabresto, sem nada, o cavalo saía correndo com a gente. Quantas vezes nós tomamos tombo, podia ter quebrado um pescoço, andando com aqueles patinetes, aí capota, vai, bate igual, parece, como é que chama? Videocassetada, né? E aí a criança sai do lado de lá, o outro ri. Mas nós estamos sendo acostumados a ter medo de tudo, e o pior é que isso tem entrado na nossa vida, nós temos medo de orar. Nós temos medo de proclamar a vitória na nossa vida, proclamar a vitória na vida dos irmãos. Nós temos medo de usar a palavra de Deus. E muitas vezes nós somos influenciados por pessoas que estão muito próximas de nós, que são queridos, ou queridas pessoas, queridas nossas. Pessoas até que são da mesma, eu não sei se são da mesma fé, porque do mesmo grau de fé não, mas da mesma família de fé, mas talvez não. E nós somos influenciados, não adianta, não pense assim, você é um fanático. Mas a Bíblia diz que nós temos que crer nas loucuras de Deus, nas coisas que Deus fez para confundir as sábias, aquelas que não são. Aprender a viver o sobrenatural de Deus é ter visão de águia. O que é ter visão de águia? Não vou dar aula aqui sobre águia, até porque eu não conheço muito sobre águia, ou quase nada. Mas se você estudar um pouco, se você entrar na internet, como é que é o modus vivendi da águia, ela não anda, ela não voa baixinho, ela não pasta no chão, ela não come no chão. Se ela comer no chão, ela está doente. Ela vê do alto. A visão de águia, além de ser distante, além de ver longe, o que esse versículo, o que a Bíblia nos ensina a sermos como águia, é que nós temos que estar alto. Quanto mais alto estivermos, mais próximos de Deus estaremos em visão. Em visão. Há coisas que não sustentam a altura, não suportam a altura. E muitas vezes nós apenas subindo. E como é que nós subimos? Lendo a palavra, orando, ficando próximo de Deus, as coisas acabam, as perseguições morrem sem precisarmos fazer nada. Muitas vezes perseguições que estavam vindo atrás de nós, sem que tivéssemos tomado conhecimento, morrem porque nós estamos buscando uma vida de oração, uma vida no alto. Ver a partir do alto é ver com a visão de Deus. Deus vê do alto. Ver com o sistema de visão de Deus. Trocar as suas influências naturais pelas espirituais é também não se conformar ou tomar forma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformar o mundo, não. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, a coisa que é loucura para mim, uma das coisas também, outra coisa que é loucura para mim, no meu ponto de vista, é ser crente num mundo desse. Que dificuldade, irmãos. As perseguições são enormes, mas Jesus já havia prevenido isso. Diz que por causa dele seríamos perseguidos, seríamos presos, seríamos chacoteados, não chicoteados, né? Mas também chicoteados. Seríamos motivo de escárnio das pessoas, seríamos deixados de lado. Que dificuldade é viver num mundo que não compreende. Por quê? Porque eles não compreendem. E o que Deus quer é que nós sejamos elementos de transformação disso daí. Nós não podemos mudar o mundo, porque o mundo não será mudado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e não é todo mundo que vai ser salvo, embora Deus quisesse que fosse todo mundo. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele amou todo mundo, ele amou todas as pessoas, até as que não merecem e não mereciam, para que todos o que nele, que só os que crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, não conformar com este mundo é não tomar forma do mundo. Uma vez eu preguei aqui, e lembro que trouxe um exemplo,
peguei uma jarra redonda, uma vasilha redonda, e peguei um tijolo quadrado, embrulhei o tijolo e coloquei dentro da vasilha redonda. Ele estava ali dentro, mas ele não tinha a forma da vasilha. Ele continuou quadrado. O que Jesus quer de nós é que nós estejamos no mundo, mas não na forma do mundo. Nós estejamos na forma que Deus nos fez. E por isso nós não temos que acostumar com as armas que nos oferecem. Eu contei hoje aqui, eu fui pregar uma vez numa igreja na Baixada Fluminense. E eu cheguei lá, o pastor me chamou, eu estava com a minha esposa, ele me chamou e disse: pastor, vem aqui no meu gabinete um pouquinho que eu quero te pedir algumas coisas. E disse: pastor, eu queria pedir ao senhor hoje que o senhor tivesse um pouquinho de paciência. Nós estamos vivendo um problema aqui, nós vamos solucionar, mas por enquanto ainda não solucionamos. Pois não, pastor, diga lá. E ele disse: pastor, nós precisamos que o senhor cante bem baixinho, playback bem suave, mas muito baixinho, bem assim, se der para o senhor ouvir, a igreja também vai ouvir e tal. Mas o que é que houve, irmão? Os irmãos estão com problema no ouvido? Não, pastor, olha daqui da janela, tem um muro assim, está vendo? Ali tem um vizinho. Eu sucedi um pastor que estava em briga com aquele vizinho, porque aquele vizinho tinha uma bronca da igreja, que era um negócio muito grande. E toda vez que começava o culto, ele pegava e punha um aparelho de som lá e começava a tocar alto para atrapalhar, e entrava dentro da igreja o som, um barulho, botava uns pagodes, e com letras às vezes impublicáveis. E aí o que o pastor fez? Irmãos, nós vamos fazer o seguinte: quando começar o culto, nós vamos meter 2 caixas de som lá para a casa dele e vamos esquentar aqui na caixa. Então o vizinho botava o som lá, o pastor botou, depois comprou uma mais, aí o vizinho comprou uma mais potente, aí ficou aquela guerra de som. O vizinho colocava para cá e a igreja colocava para lá. E ele assumiu a igreja e disse: não vamos fazer isso, nós vamos orar. Nós vamos orar, porque isso são armas do inimigo. Nós não podemos, são armas que a pessoa oferece para nós. Mas nós temos que fazer as coisas valerem pelas loucuras de Deus. Você já experimentou orar por aqueles vizinhos que te incomodam demais? Orar por eles, sem você não se converter? Arranja um lugar melhor para ele, mais bonito do que aqui, leva ele assim, pelo menos uns 5.000 quilômetros de distância daqui. Mas abençoa ele, dá um emprego a ele em Manaus, não? Dá um emprego a ele em Manaus. Mas você não pode entrar nessa guerra, porque são armas que o mundo oferece. Eu fico pensando no exemplo de Davi. O exemplo de Davi. Que loucura, irmãos. Que loucura. Os irmãos conhecem a história, não vamos entrar em detalhes. Mas Davi, segundo os estudiosos, deveria medir 1,60 m de altura, não mais que isso, 1,55 m, 1,60 m. Golias tinha quase 3 e Saul tinha quase 2. A Bíblia diz que todos os homens não batiam com sua cabeça nos ombros de Saul. E se a altura média das pessoas era 1,75 m, por aí, que não precisava ser muito alto, se fosse mais alto, então piorou. Saul estima-se que era um homem forte, bonito, alto, 2 metros de altura. E quando ele percebe, ele é convencido que Davi queria lutar contra aquele gigante, ele disse: eu vou amenizar isso daqui, eu vou ajudar. Cuidado com as ajudas que o mundo nos oferece. E ele disse: eu vou ajudar e vou dar para ele as minhas armaduras. Só que ele tinha 2 metros e Davi 1,60 m. O capacete, quando ele colocou na cabeça, o olho que era aqui veio para cá. A espada, diz a palavra, que ele não aguentava segurar a espada, era muito alta, era muito pesada, e ele não tinha altura. O escudo era tão pesado que ele também não aguentava, e ele disse: eu não quero isso porque eu não estou acostumado. Se ele fosse lutar com aquilo ali, aquilo atrapalharia ele, aí ele seria impedido até de andar. O gigante chegaria e dava um soco na cabeça dele, mas ele fala uma loucura para Deus.
para gigante. Olha que loucura. Ele vai caminhando para o gigante, depois de pegar 5 pedrinhas. É outra loucura, como é que eu mato um gigante com 5 pedras? Aliás, ele não matou. A gente aprende na escolinha dominical que ele deu uma pedrada e matou o gigante. Não, o gigante caiu, ele matou com a espada depois. Pode ler a palavra. Vai lá, tira a espada do gigante e corta a cabeça. Agora ele morreu. O que Deus fez foi assim: eu não consigo, eu vou trazê-lo, eu vou colocar uma escada para você alcançá-lo, vou jogar ele no chão para você. E eu estava fazendo conjecturas, a Bíblia não diz, mas um camarada que tem quase 3 metros de altura, ele não pode calçar 40, não pode calçar 45, irmãos, porque senão ele não para em pé. Então ele calça um skate, talvez uns 60 e poucos, e isso dá a ele uma sustentabilidade muito grande, uma sustentação e uma pedrinha na testa, por mais forte que seja, ele fazia assim, passava mal. Agora a gente vê em filme, o cara faz assim, dá aquele sorriso e parte para dentro. Bom, mas isso é um outro detalhe. Mas o que eu quero dizer é que ele vai caminhando para o gigante com essa pedra. Que loucura, irmão! E o gigante diz assim: eu vou estraçalhar você. Você não pode esquecer que Saul, servo de Deus, disse para Davi: você não pode com ele, que ele luta desde a sua juventude. Se ele luta desde a sua juventude e não era mais jovem, ele venceu todas. É questão de raciocínio lógico. E o próprio servo de Deus disse, e muitas vezes servos de Deus dizem isso para nós: camarada, não adianta, eu não preciso orar, assume. Esse casamento não tem jeito. Você é bonita, casa com outro. Você é bonito, casa com outra. Você não está vendo que ela não te quer? São palavras que estão fora do nosso grau de fé, irmãos. Nós temos que acreditar numa loucura. Eu já vi muitas loucuras nesses anos de ministério que eu tenho, muitas loucuras. Mas então ele disse: eu vou para cima de você, eu vou dar sua carne para os animais. E ele falando, e só a voz dele devia ser um negócio, e as pessoas, e ele diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele não sabe quem é Senhor dos Exércitos, ele já ouviu falar, o outro. É loucura para o outro. E pão na testa, porque o Senhor dos Exércitos é assim. Loucura. O povo de Deus sai do Egito, levado pelo próprio Deus. Vamos parar aqui, armando as tendas aqui, parando, vamos dar uma descansada. Que marzão bonito, hein? Que coisa bonita. Quando eles olham um barulho, que eles olham para trás, vem Faraó, com o exército atrás. E agora? Para lá, a gente pega Faraó, para frente está o mar. E o Senhor faz uma loucura. Uma loucura. E eu estive lendo, no original de Êxodo, narrado pelos maiores rabinos, tem esse livro à venda para quem quiser lá na CPAD, no original, ele diz que o povo de Deus começou a entrar na água, a água ainda não havia sido separada, e eles começam a andar, porque Deus falou assim: diga ao povo que marche. E o povo olhando-te, mas é para marchar. E eles começaram a entrar, e certamente não, ali tinha mais rasinho, praia, e foi entrando, e diz o rabino que quando a água entra próximo do peito, o mar se abre totalmente. Amados, loucura. Seria muito mais fácil, e ainda não enfraqueceria o milagre. Mas se Deus, não, eu não acredito nisso, o que é isso? A Bíblia não fala dessa forma. Fala, porque ela não fala no original, ela fala na tradução simples. Mas ok, o que você quer que seja? Não, eu quero que Deus falou e o mar se abriu. Que coisa espetacular, irmãos, que loucura. Diz que um aluno estava na classe e ele era crente, e o professor debochando falou assim: os crentes dizem que Deus deu uma ordem e o mar se abriu. Como é que o mar se abriu? Para aqueles 4 milhões, 3 milhões de pessoas passaram, eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Estima-se que
o contingente de pessoas era cerca de 3 milhões de pessoas, não passa em 10 minutos, e o mar ficou parado. Aquilo é o seguinte, o professor dizendo, eu já estudei isso, aquilo ali é que o mar, numa determinada época do ano, e coincidiu naquele ali, ele dá uma rasante, ele fica com a aguinha assim no tornozelo. Aí o aluno falou assim, então o milagre foi maior, porque os egípcios todos morreram no rasinho, morreram num palmo d'água, e o professor não teve o que dizer. Isso é loucura, isso é loucura. Enquanto nós estamos trazendo, estou chegando próximo do fim aqui, eu queria que você pensasse em loucuras que Deus já fez na sua vida. Vou repetir, irmãos, Deus não é louco. As loucuras é aquilo que as pessoas dizem, mas isso é uma loucura, isso não vai acontecer. Isso não, eu vou orar, porque eu não tenho outra coisa a fazer a não ser confiar, eu vou orar. Aprenda a ser vitorioso sobre os ataques que vêm contra ti. O exemplo, já dei um exemplo do Davi, o ataque, eu vou te fazer isso, vou te fazer aquilo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu aprendi, irmãos, embora eu tenha nascido num lar cristão, eu aprendi não aceitar a primeira palavra quando ela vem de derrota para a minha vida, seja de enfermidade, para mim e para aqueles que estão perto de mim. E temos aqui na igreja alguns exemplos que a medicina estudou para aquilo, o médico estudou para falar aquilo, ele não está falando nada errado, mas aí eu venho nesse versículo aqui e diz assim, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Por quê? Com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Isso está dentro de um contexto que Paulo está falando sobre o chamado e vocação dos santos, ou seja, dos separados para Cristo. Aí ele diz, porque a insensatez de Deus, no versículo 25, é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Deixa eu explicar esse versículo, senão você vai falar que Deus, a Bíblia está dizendo que Deus é insensato, e Deus é fraco. Está escrito aqui. Mas, por isso, irmãos, é que nós temos que olhar o contexto e olhar a raiz daquilo que está dizendo. É o seguinte, aquilo, a insensatez de Deus é o seguinte, aquilo que você diz assim, isso é uma insensatez, está vindo da parte de Deus, isso é uma insensatez. Então essa insensatez que está vindo da parte de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus, ou seja, Deus não conseguiu, Deus não fez, Deus me esqueceu, Deus não pode, eu acho que Ele não quer, eu acho que Ele não consegue. Isso que você chama de fraqueza de Deus, que Deus não é fraco, é mais forte do que o poder dos homens. Aprenda a ser vitorioso sobre aquilo que te falo. Gideão, disseram para Gideão, você vai, ele já estava malhando trigo para esconder, e ele já estava arranjando um lugar diferente para guardar o trigo, onde as pessoas não poderiam achar aquele trigo. E aí ele ouve um servo de Deus, um anjo de Deus enviado por Deus para dizer assim, Deus vai te dar vitória, você é um varão valoroso, você, mas como é que eu sou se a minha família assim, ele não estava captando ainda, até que ele teve que ouvir uma loucura, quando ele desce para o arraial dos inimigos, que Deus falou, vai lá no arraial que você vai ouvir, depois de ter feito o teste com Deus, Deus, eu quero uma loucura, mas que loucura você quer? Não, eu vou fazer um negócio aqui de doido, eu vou pegar um velo de lã e vou colocar aqui, o senhor precisa molhar só esse velo, e não molhar nada em volta da terra, e Deus fez. Aí ele disse, de repente, foram umas gotas que caíram aqui, agora eu quero o contrário, eu quero que o senhor molhe toda a terra, e não molhe o velo de lã. Aí Deus fez, e ele ainda ficou baratinado. Mas aí Deus vai fazer mais uma loucura, Deus vai mandá-lo ao arraial dos inimigos. Lá quando ele viu, disse que tinha gente que parecia grão de areia, de tanta gente dos inimigos. E ele entrou camuflado e escuta um inimigo falando com outro inimigo.
Eu tive um sonho. Que sonho você teve? Eu tive um sonho assim, 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 e vinha um pão, esqueci o termo que ele usa do pão, que era um dos apelidos do povo de Israel, e ele disse, e destruía todo mundo, e aí o inimigo falando para o outro inimigo, colega dele, isso é a espada de Gideão, isso é a espada de Gideão. Gideão ouviu aquilo, isso é uma loucura. Deus usa um inimigo para dizer para ele, você é vencedor e nós estamos com medo de você. São loucuras. Nós temos que aprender, amados, a usar essas loucuras. O mundo está dizendo para nós que funciona de um jeito, mas Deus diz assim, sempre funcionou do outro. E por fim, eu estou te orientando e te sugerindo, troque o seu futuro e o seu legado. Qual é o futuro e qual é o legado que você vai deixar? Se você pode ser herdeiro, por que você vai ser apenas empregado do rei? O filho pródigo exerceu o direito dele antes, pegou toda a herança, foi embora, e lá ele achou que tudo seria resolvido. Deus faz uma loucura com o máximo de dinheiro que ele tinha, de repente ele perde tudo. Aí um dia ele fala assim, quantas pessoas, quantos trabalhadores de meu pai estão lá agora e tem muito mais do que eu. Eu vou levantar e vou lá e vou dizer que eu quero ser um trabalhador, um jornaleiro dos meus pais, do meu pai. Uma pessoa assim, que eu já estou muito satisfeito. Mas Deus não fez aquele moço. Isso está mostrando a grandiosidade de Deus para conosco. Nós somos esse filho perdido que voltamos. Deus não fez você para ser inferior, não quer que você seja inferior ao que Ele fez você para ser. Deus não quer que você seja inferior ao que Ele te programou. E Ele chega lá, e quando Ele volta, Ele abraça o pai, Ele diz, pai, eu quero que o Senhor tapa a boca do menino, não fale mais nada, tragam as sandálias. Ele estava descalço, escravo. Quem andava descalço eram os escravos. Eles tragam a sandália, botam a sandália no pé, colocaram. Agora traga um anel, coloca no dedo dele, dizendo autoridade. Ele agora tem autoridade. Ele tinha perdido a autoridade. Ele estava sendo achincalhado pelas pessoas. Ele queria comer a comida dos porcos e não deram. Aprendemos desde criança que ele foi comer e comeu a comida dos porcos. Você pode olhar na Bíblia que não diz isso. Ele não comeu porque não deram. Alguém bateu na mão dele, tira a mão daí que isso é do porco. E porco para os judeus era o último dos degraus. Ele estava abaixo desse degrau. Pode olhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Ele queria comer, ele estava sentindo, e ninguém lhe dava nada. Ele não comeu a comida do porco, mas não comeu porque não deram. Traga uma capa, e quando trouxer a capa representa hereditariedade. Não, você não vai ser um dos meus trabalhadores, você vai herdar tudo aqui que eu tenho para você. Qual é, meu amado, o legado que você tem deixado? Busque enxergar além dos olhos, não pense pequeno se Deus pensa grande para você. Não é ser egoísta e ser com mania de grandeza, não é isso que nós estamos dizendo. Mas se Deus deseja para você algo grande, não pense pequeno. Deus não pode te usar se você não quer ser usado. Repetindo, os meus caminhos, as minhas saídas, as minhas soluções são mais altos caminhos, soluções. As soluções são mais altas do que os seus caminhos, as suas soluções. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, eu aprendi que se houver um propósito, e Deus quiser isto, Ele é capaz de fazer qualquer coisa absurda se transformar em algo palpável. Ele pode transformar uma casa num navio, se houver necessidade disso. Ele pode transformar um navio num avião, se houver necessidade disso. É dessa forma que eu penso. Temos falado aqui para os irmãos, por quem temos orado às vezes,
Recentemente a nossa irmã, pastor, o médico disse isso, 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 eu vou fazer esse tratamento, e o médico disse isso, isso, ele está certo, ele estudou para isso, mas nós vamos orar para dar o contrário disso, e oramos e deu o contrário daquilo, mas não é porque eu orei, é porque Deus fez uma loucura. Um outro irmão que estava aqui de manhã, com a esposa, já deu testemunho aqui domingo passado, acho, ou no domingo retrasado, a Nalva, o problema do coração, e o médico ficou desesperado com o tamanho que o coração dela estava, disse, isso aí não tem cura, mas vou te dar um remédio para dar um jeito, daqui 2 meses, 3 meses você volta para a gente ver e continuar o tratamento. E quando ela chega no médico, o médico disse, você tomou que remédio? Aquele que o senhor mandou? Não é possível, seu coração parece que não tem nada, ele não pode diminuir, ele não pode ficar quase na normalidade com o que você tomou. E não queria, e está até hoje, e ela me mostrou essa semana mais um, disse assim, escuta, eu estou impressionado, estamos estudando, você melhorou muito, não é possível. Irmãos, não aceite essa palavra, não é possível, porque Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso é loucura de Deus, isso é loucura de Deus. Eu não quero dizer com isso que todas as coisas que você vai pedir, Deus vai fazer exatamente como você está pedindo, mas Deus vai fazer na sua vida segundo a vontade dEle na sua vida e segundo aquilo que você faz para com eles. Lá em Deuteronômio 28 diz, se atentamente ouvires a voz de Deus e obedeceres, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será a tua amassadeira, benditos serão os teus animais, tudo será bendito. No versículo 15 em diante ele diz, mas se não obedecer, maldito e maldito, 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 tudo aquilo que era bendito. Deus quer de nós isso. Nós busquemos essa proximidade para entender as loucuras de Deus. Fique de pé, eu quero orar agora. Eu queria que cada um de nós, porque todos nós precisamos de ver essas loucuras. Pode ser que alguém esteja dizendo, pastor, eu estou testando aqui umas coisas, eu não consigo, eu estou meio desesperado, eu estou quase desistindo. Você está precisando de ver uma loucura? Deus vai fazer uma loucura. Deus vai fazer. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já experimentou ao menos uma loucura. Ao menos uma loucura. E eu vou orar agora, para que Deus fale ao seu coração de uma forma profunda, para que você busque essa experiência com Ele. Os seus amigos vão dizer, mas isso é loucura. Então é isso. Eu sou meio louco. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você põe a mão no seu coração. Não importa se você nesse momento diz, mas eu não estou precisando. Mas você pode precisar semana que vem. E Deus vai já te preparar desde agora. De repente você está desesperado já há um tempo, procurando a solução para uma dívida. Ouça isso que eu vou te falar. Ouça isso. Há uns anos atrás eu estive pregando numa igreja nos Estados Unidos, uma igreja de brasileiros, e o pastor me disse assim, pastor, o senhor vai ver hoje um negócio que a igreja está arrepiada há 30 dias. Há 30 dias ela está arrepiada. De que houve? Está vendo aquele irmão lá? Um irmãozão grandão. Aquele irmão entrou aqui desesperado, porque ele tinha uma dívida com a máfia italiana, que atua aqui nos Estados Unidos. E eles deram a ele o seguinte, olha, não tem mais prazo. A data é dia tal. Era um dia depois que ele, vamos supor, é dia 21 de setembro. Aí no dia 20 de setembro, hoje, ele foi na igreja. E não tem jeito, irmãos. Ele entra, ele falou assim, olha, eu vou ouvir, se você não tiver o dinheiro, a gente mata você, mata a sua esposa, mata seu filho, e mata mesmo. E mata mesmo. Pastor, nós oramos por aquele moço e eu disse assim, olha, você tem que pedir uma loucura a Deus. Deus vai fazer uma loucura. Você crê? Ele disse assim, eu não tenho outra saída. Eu não tenho outra saída, eu estou desesperado. O homem não conseguia nem falar. E ele orou. E oraram e clamaram, Senhor, faz um negócio louco na vida desse moço, para ele conhecer o teu poder.
E ele perguntou: que horas que o moço vai lá? Que eles falaram, eles ficaram de lá 8 horas da manhã. Já são 10 e pouca da noite. Ele olhou no relógio. A gente vai para casa, amado. E o que eu faço? Nada. Você tem o que fazer? Não, então nada. E se ele for? O senhor vai morrer? Mas você já aceitou Jesus aqui. Estou falando de um caso real, irmãos. Seria, no mínimo, inconsequente de estar no púlpito de uma igreja contando uma coisa que me contaram. Não me contaram, eu vi. Eu não vi a oração, eu vi o moço e vi o pastor. Eu estava lá cantando e pregando. Deu 8 horas da manhã, não apareceu ninguém. Deu 9 horas, não apareceu ninguém. Estranho, porque a máfia não atrasa. Deu meio-dia, ninguém. De tarde, ninguém. Ele ligou para o pastor: pastor, e agora? Você não morreu? Não, estou falando com o senhor no telefone. Fica tranquilo, vai para trabalhar, sai para trabalhar. E ele disse assim: pastor, tem 1 ano isso, nunca mais procuraram ele. Ninguém sabe o que aconteceu. Se a máfia perdoou o dinheiro, se a máfia foi morta por outro, se a máfia foi presa, ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso é loucura de Deus. Pastor, como é que é isso? Você está me pedindo demais, eu não sei te explicar. Por isso que é loucura. Há coisas que, se você me perguntar, eu não sei quais vão ser os passos, eu não sei. Isso não cabe a nós te dizer os passos. Diz assim: crê somente. Graças a Deus eu tenho uma esposa que ela é mais louca do que eu. E algumas vezes louca por Jesus e louca por isso que eu estou dizendo. A cabeça no lugar, né? E algumas vezes eu tive a ponto de sucumbir. De dizer: não tem mais jeito. Aí ela: tem. Nós vamos orar mais. Estamos orando pouco. Lembro que uma vez eu estava desesperado. Eu acordava de madrugada igual o cachorro que caiu do caminhão de mudança. E eu ficava desesperado igual um zumbi, chorando com soluções que não tinham. E ela então escreveu um monte de versículos, lembra disso? Espalhou, botou no lugar onde eu ia barbear no banheiro, botou onde eu ia mudar roupa. Cada versículo eu batia aquilo e sempre me levantando e tal. E aí começamos a ver loucura acontecendo. Eu vi tanta loucura, irmãos. Em breve eu vou contar algumas, já contei outras aqui. Loucuras. Desde os meus 3 anos de idade eu experimento loucuras na minha vida. Eu quero orar por você, para você experimentar essas loucuras. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e não duvide, creia somente, não duvide em nada. Não tente saber como é que vai ser, que a máfia vai fazer ou vai deixar de fazer. Não te interessa. É Deus quem vai fazer. Mas confia e faz a vontade dele. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus servos. Eu não conheço o problema de cada um. Posso saber de um ou outro alguma coisa, mas talvez nem seja o que mais desestrutura os teus servos, aquilo que eu sei. Mas eu quero pedir que tu coloques agora na vida de cada um deles um poder capaz de crer nas loucuras que este mundo diz que são loucuras. As loucuras do teu poder, na distância que o Senhor está de nós, tanto geograficamente quanto em majestade, e ainda assim o Senhor se importa conosco. Pai, em nome de Jesus, fala a cada coração, e que cada um tenha sede e fome de experimentar coisas loucas, coisas que as pessoas dizem: isso não existe, isso foi para o Novo Testamento, isso foi na época do Atos dos Apóstolos. Não, Senhor, se o Senhor é um Deus verdadeiro, eu quero experimentar aquilo que Elias experimentou no Antigo Testamento, eu quero experimentar aquilo que Paulo experimentou, eu quero experimentar aqueles milagres que foram feitos lá, porque o Senhor não muda. Em nome de Jesus, Pai, faz isso na vida dos teus servos. Opera, Senhor, milagres extraordinários. Escandalize o inimigo, se é que ele pode ser escandalizado.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu amado. Eu quero de coração que você não largue essa promessa.